Fernando Horta, tudo bem com você, meu querido? Tudo bom, Atush? Comigo tá tudo bem. Eu não fui atacado por um grande comediante, né, em Porra, rede você. internacional. Comigo tá tudo tranquilo, mas eu queria saber como é que tu estás nesse processo todo. É porque você não acha que o Cristiano Zanin está sendo linchado, né? Então, aí, por conta disso, você não foi atacado. Se você tivesse essa percepção, você seria também desossado em praça pública ali, né? Mas está tudo bem, tudo em paz, tudo sob controle. Não estamos rolando na grama nem no octógono, né? Tá tudo tranquilo. Mas eu fiquei realmente impressionado com essa história, cara. Por quê? Porque eu acho que o poder de engajamento da turma de junho de 2013 caiu. Não é a mesma coisa do passado. A minha visão, até queria te ouvir, eu acho que a sociedade brasileira está mais madura, né, para esse tipo de. Vamos lá, vamos todos nos mobilizar pelas redes, vamos fazer abaixo-assinado, fazer isso, fazer aquilo e colocar pressão no governo Lula. Então, eu acho que isso, para mim, foi a lição desse episódio. Mas, enfim, você chegou a ver em detalhes também? Não sei se você Vi, acompanhou. eu estava até acompanhando isso ontem e hoje, né? Fui olhar um pouco como é que estava funcionando. O nível de ódio estava chegando a extremos, né? Começaram a se acusar de ambos os lados, o do Vivier acusando o 247, o do Vivier não, mas o pessoal em volta do Vivier, porque o problema disso é a galera, né? É o sentimento de manada, acusando o 247 de estar trabalhando aí pelo Centrão, o pessoal do Pelo 247 acusando Centrão? acusando do Vivier de ser funcionário da CIA. Ah, Eu, inclusive, agora fiz uma postagem lá nas minhas redes, marcando a CIA, pedindo que a CIA tivesse a finesse de dizer quem são os agentes que estão envolvidos, né? De ambos os lados, até para a gente saber como é que isso vai funcionar. Claro que é uma piada, obviamente que a CIA jamais vai fazer isso, mas, e inclusive dizendo que já que nós estamos nessa época, Tuxi, né, o Whindersson Nunes está desafiando as pessoas, eu acho que o Seio do Vivier tinha que fazer um duelo ao meio-dia, daquele jeito antigo, entendeu? Eu só acho que o do Vivier ele é meio baixinho, entendeu? E aí você você está vai. falando duelo físico, você não está falando de live, não. Não, claro, tem que resolver isso aí na base, entendeu? Ele escolhe as armas e talvez a gente até faça uma luta de boxe, tipo o Whindersson Nunes nesse processo todo. É óbvio que eu estou brincando com tudo isso, Atush, mas você tem muita razão. Quer dizer, há um amadurecimento político das discussões, se nós compararmos no final do ano passado, em setembro do ano passado, com o que está acontecendo hoje, se nós compararmos com 2018, se nós compararmos com 2013, a sociedade brasileira consegue compreender de forma mais densa o que são esses movimentos de rede, quem são as pessoas que estão por trás, o que efetivamente está em jogo. E eu acho que é tudo parte do jogo, sabe, Léo? É parte do jogo você chegar e dizer: olha, estão linchando o Zanin, ele tem tempo ainda, a amostragem de decisões dele é muito pequena, ele tem um processo de. E acho que o do Vivier também está no papel dele de dizer: queremos um STF negro com mulheres. Eu acho que o jogo está O cara quer jogado. ficar bem com Então, todo mundo, o Fernando Horta é assim. olha isso, a primeira vez que estão me acusando de ficar em cima do muro. Não, mas eu O cara tucanou legal. Tucanô, aí não. Aí nós vamos partir. Aí já é ofensa. Aí só um pouquinho. Vou ligar para minha mãe. Vou Mas ligar para. eu acho que o jogo, eu acho que o jogo está aí, tá aí. Agora você tem razão. O nível das discussões está muito alto, né? Você já começa a fazer ligações, quer dizer, começam a denunciar, por exemplo, no discurso do Vivier, um discurso direcionado para a coisa pública e um discurso direcionado para a coisa privada. Quer dizer, muita gente denunciando: você acha realmente que esse negócio de representatividade é importante? Então, por que entre os redatores, entre os atores, entre as pessoas que fazem parte do seu trabalho, também não há uma quantidade de negros ali colocados, né? Então, eu acho que a sociedade vai crescendo nesse processo e fico muito feliz, Atush, que tu tenhas uma parte significativa nisso, né? Eu acho que quando se escolhe os seus inimigos, não é por pouca coisa. Quer dizer, eu acho que ao você ter sido escolhido, demonstra claramente que você tem uma importância cabal nesse processo de amadurecimento desse pensamento político brasileiro nos últimos anos. Eu acho que a gente está realmente assim, quer dizer, cumprindo um papel importante. E só para agora fazer a discussão de fato sobre o STF,
qual é a minha visão? Não é nem essa questão de que tem que esperar amadurecer, colher decisões do Zanin, porque eu acho que muitas pessoas nem viram os votos, para falar a verdade, nem se aprofundaram, nem sabem exatamente como ele votou na situação A, B, C ou D. As pessoas olham com muito pouca profundidade, né? E aí, quando surgiu esse movimento, eu falei, opa, tem alguma coisa estranha, né? Não é contra o Zanin, é contra o presidente Lula, na minha opinião. Por quê? Porque já consolidou meio que na esquerda, Horta, ou num pedaço da esquerda, essa ideia. O Lula tem o dedo podre para o STF. O Lula só faz cagada. Daqui a pouco vão dizer que o Lula é racista e reacionário, né? Só está faltando isso. Quer dizer, não vão chegar a esse ponto, mas vão botar, não, veja bem, o indicado é assim. E então isso aí já cumpriu um objetivo que foi de criar uma cisão, de criar um divisionismo. Para que se faz isso nesse momento, né? Eu vejo o Brasil saindo do buraco. O emprego está melhorando, a renda está melhorando, né? O crescimento foi acima do esperado, o Brasil está queridinho dos investimentos, dos investidores, etc. e tal. Aí o governo Lula vai bem, aí se cria uma divisão em torno deste assunto, né? Eu achei um movimento, sei lá, estranho. Aí fiz essas colocações quando isso surgiu. Muitas pessoas começaram a me chamar de Zanin Minion, tal, coisas desse tipo. Tudo bem, faz parte. Aí, quando ele fez esse vídeo no fim de semana, ele confirmou exatamente o que o Zanin disse. O Zanin falou o seguinte: olha, toda essa pressão é para influenciar na segunda vaga. Aí ele ataca o Zanin, me ataca o Jorge Messias, ataca o Bruno Dantas, e no final fala assim: ó, Lula, tem aqui uma lista tríplice para você. Então, eu acho que não é assim que se indica ministro do Supremo. Aí veio hoje o Lula no podcast dele, porque eu tenho certeza que ele não tem nenhum arrependimento da indicação que fez, e ele trouxe uma coisa que está gerando muita pancadaria. Ele falou o seguinte: olha, quem sabe não é o caso de deixar os votos dos ministros do Supremo em sigilo, porque daqui a pouco você não vai ter mais ministro do Supremo podendo sair na rua. E aí eu vou justificar porque eu acho que houve um linchamento. Quando você coloca a opinião pública, as redes sociais contra um determinado ministro, o que o Gregório do Vivier faz com o Zanin é exatamente o que o antagonista Joyce Hasselman fizeram com o Teori Zavascki, né? Vamos lá linchar esse cara porque não sei o quê, porque ele não está votando como a gente quer. Então, eu não acho que é assim que deva se dirigir o Supremo Tribunal Federal, mas a gente entra numa discussão que é o seguinte: os votos dos ministros, os ministros têm que ser menos vedetes, menos popstars, tem que ficar mais nos autos. Que papo é esse também do Brasil conhecer de cor os 11 ministros do Supremo? Né? Antigamente ninguém sabia quem era ministro do Supremo. E isso, eu acho que esse teu ponto é muito bom. Esse teu ponto de dizer, olha, expor o Zanin é algo semelhante ao que a extrema-direita fazia ou faz com Alexandre de Moraes, né? E aí há que se proteger a Suprema Corte. Para quem não sabe, a Suprema Corte norte-americana, por exemplo, não existe transmissão dos seus julgados, não existe foto dos seus julgados, não se pode sequer desenhar, porque antigamente não podia foto, então você pagava um desenhista para o desenhista fazer aqueles desenhos, né? Era muito comum aparecer em jornal os desenhos feitos pelo desenhista, o retratista lá dentro. Isso não pode nem ser feito na Suprema Corte norte-americana. Eu não acho que a Suprema Corte norte-americana seja efetivamente um modelo para o mundo. Agora, eu acho sim que houve no Brasil uma confusão entre transparência e exposição, né? Quando se criou efetivamente a TV Justiça. O Pedro Serrano vem mostrando isso já há muito tempo, né? É preciso sim se resguardar juízes e ministros do Brasil. Há muito tempo eu venho dizendo também isso. Acho, por exemplo, que juízes não poderiam ter perfis com os seus próprios nomes nas redes sociais. Né? Se o juiz quiser falar, ele coloca um perfil lá, chapeuzinho vermelho, pronto, não tem problema nenhum. Agora, quando ele está imbuído da sua palavra, só que se a gente vai falar de juízes, a gente tem que falar também de generais, de coronéis, né? Para proteger um pouco essa institucionalidade. E acho que o presidente não se expressou bem ali quando ele fala essas questões de decisões judiciais que não sejam abertas, né? Isso não existe na democracia. A democracia exige que tudo seja aberto e transparente. Mas acho que o presidente tem razão quando ele diz o seguinte: olha, o tempo da justiça é diferente do tempo da política, né? E se é diferente do tempo da política, então a gente tem que ter um jeito de preservar os ministros.
Talvez não que a gente vá colocar os votos em sigilo ou tentar não deixar com que as pessoas saibam quem votou em lá aqui, mas eu acho que sim, deveria separar. A gente devia parar de transmitir os votos, a gente devia parar de fazer a politização do processo judicial, que eu tenho a impressão que foi o grande problema que surge no Brasil a partir de 2013, pelo qual, inclusive, a Rede Globo e tantos outros, incluindo do Vivier, entraram dentro da política. Na verdade, antes disso, se você parar para pensar, a TV Justiça ela vem antes da ação penal 470. Quando foi julgado o Mensalão? Foi 2013, 14 também? Foi por aí, né? Não, mas é antes. Mas antes ela não julgava. A acusação do Mensalão em 2006. O julgamento no Supremo, se eu não me engano, foi nesse período também, 2013. Ou não, foi antes, né? 2010, 11. Isso. 2010. 2010. Foi 2010. Agora antes é 2012. 2012. Isso. Agora, antes na eleição municipal, eles tentaram usar para impedir a eleição do Haddad em 2012, exatamente. E aí, assim, antes a TV Justiça ela não transmitia os julgamentos no plenário do STF. Era um lá que outro. Agora, os ministros passaram a gostar dessa história de se tornarem vedetes, né? Começaram a ganhar prêmio da Rede Globo, de pessoa do ano, a gente viu vários serem premiados, e isso começa a subir para a cabeça, e na realidade, tudo aquilo que eles que acharam que estavam ganhando lá entre 2012, 13, 14, 15, eles acabaram vendo o reverso dessa moeda em 2016, 17, 18, 19, até o dia de hoje. Quer dizer, o processo de exposição ele tem dois lados. Ele vai fazer a Carmen Lúcia ser premiada como a juíza do ano porque ela votou a favor da AP não sei do que, mas ela também vai fazer um monte de bolsonarista querer bater no Alexandre de Moraes dentro de um aeroporto na Itália, entendeu? Então são os dois lados. Nós temos que definir o que a gente quer para uma sociedade madura, e toda sociedade madura ela tem essa percepção, ela não confunde transparência com exposição, especialmente não permite a politização das instituições que não são políticas, né? Militares, polícia, e a Suprema Cortes, elas têm que regredir, a gente fala isso dos militares, né? A gente diz os militares têm que voltar para os quartéis, mas em realidade os juízes têm que voltar para os autos, né? Os ministros têm que voltar para os seus gabinetes e pararem de querer fazer aí discussões políticas dos quais eles não fazem parte. E a figura que começou com isso, vamos lembrar, chama-se Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, durante muitos anos, dava pitaco sobre qualquer coisa no Brasil. De taxa de juros até política de implementação sobre questões urbanas, Gilmar Mendes aparecia para se manifestar. Agora, talvez ele veja o tamanho do rolo que isso colocou. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso assinante Juvencio Cavalcante Braga. Para o Atucho, Lula pode falar qualquer coisa que está valendo. Uma pena, não é verdade, né? Obviamente que eu não concordo com tudo que o Lula fala, mas acho que o presidente Lula ele está num momento histórico do Brasil, que é de reconstrução do país, depois de muita destruição, está conseguindo fazer um bom trabalho, e acho que ele não merece uma desestabilização por assuntos laterais. Essa é a minha opinião, mas eu respeito a sua opinião. Por exemplo, né, vou dar um exemplo concreto. O Lula fala em aumentar o poder de voto da União na Eletrobras. Eu acho que a privatização da Eletrobras poderia ser completamente contestada, né? Então, acho que aí o Lula está sendo excessivamente cauteloso, né? Então, essa é uma divergência que a gente tem. Se o Lula, por exemplo, vier aqui a apoiar, deixa eu dar um exemplo aqui, a não retomada da refinaria da Bahia, porque fez um acordo lá com o Mubadala, eu vou ser contra. Eu acho que tem que ser retomada a refinaria da Bahia, porque foi um negócio feito por um governo ali no momento de ilegitimidade, né? Então, não existe uma concordância plena, mas eu acho que assim, quer dizer, não cabe desestabilizar neste momento por um assunto menor, porque eu acho que isso pode ser muito perigoso. Daqui a pouco, né, quer dizer, a gente tem um outro golpe de Estado, fica todo mundo chupando, pô, era legal, era feliz e não sabia, né? E aí como é que vai ser, né? A extrema-direita não está morta. Agora, para voltar ao Supremo, né, vamos pegar, por exemplo, o caso de um ministro como Alexandre de Moraes. Eu fico pensando na situação do Alexandre de Moraes, que teve a coragem de enfrentar os fascistas, etc. e tal. O preço que ele paga é muito alto, né? O Alexandre de Moraes, eu acho que ele não pode andar no Brasil sem segurança pelos próximos 30 anos.
né? Porque os bolsonaristas estão armados para as próximas décadas. Nunca se sabe o que sai da cabeça de um maluco. Então, o preço hoje de ser um ministro do Supremo nessa era de hiperexposição é muito alto. Né? Você se lembra, não sei se você lembra de um vídeo do Barroso, num final de ano, que as pessoas correram atrás dele, porque descobriram que ele estava num restaurante em Santa Catarina, ele teve que fugir no final de ano. Então, eles são prisioneiros, né? É o reverso da moeda. Eles acham, pô, legal ser ministro supremo, popstar, são prisioneiros. E aí tem um ponto, eles não podem ser prisioneiros da opinião pública. Por quê? Porque senão eles vão ser prisioneiros de quem falar mais alto. Aí o Gregório tem lá uma capacidade de mobilização, então ele comanda o Supremo, ou a Globo comanda o Supremo. O Supremo não pode ser comandado pela mídia, mas diga. Mas eu acho que esse é o outro lado da moeda, né, Tuxi? Nós pagamos um preço alto para termos figuras como eles, em que nós garantimos a eles toda a proteção do Estado. Né? Um ministro do Supremo recebe toda a proteção do Estado possível. Ele não pode ser imputado pelas coisas que ele está dizendo, ele tem segurança, ele tem suas questões materiais atendidas o tempo inteiro, ele tem condições de trabalho. Quem paga por isso? É a sociedade brasileira. Eu, você e todo mundo que aceitamos estarmos submetidos à ordem de 11 pessoas. Porque é isso que acontece no Brasil a partir do momento que você coloca isso. Então a sociedade brasileira paga um preço grande para ter essas figuras que a defenda contra esses assédios autoritários, né? E esse negócio do Alexandre de Moraes não poder andar, isso tá parte do pacote, Atushi. Entendeu? É parte do pacote de ser ministro de Estado, é parte do pacote de você ter o processo, a caneta decisória de mandar prender, soltar, pagar, não pagar. Eu acho que são os dois lados da tua moeda. Agora, você tem razão. O que eles não podem ser, e aí a gente não pode fazer nada com relação a isso, porque a gente já deu toda a condição para que eles fossem autônomos, para que eles fossem corajosos, mas o que eles não podem é se submeter à opinião pública. Aí sim. Né? Eles têm que entender que a função dele muitas vezes vai ser contra-majoritária, vai ser exatamente isso. Enquanto todo mundo disser libera a maconha, vai ter que ter alguém para chegar e dizer não libera a maconha. E nós vamos chegar a uma conclusão dentro de uma corte se é bom ou não. É para isso que existe esse processo institucional, não tem nada errado nisso. Agora, o que é preciso fazer é escolher pessoas que tenham coragem de ser contra-majoritários. E aqui eu vou fazer um meia-culpa. O Alexandre de Moraes, eu fui contra e fiz campanha para que ele não fosse indicado, inclusive fui ler o livro dele, o único livro que ele tem publicado, que é um troço horroroso, né? E foi uma grata surpresa ver que, do ponto de vista do conhecimento jurídico, da formação, o ministro que tinha menos do que isso, porque o Alexandre de Moraes não tem mestrados, doutorados, essas coisas todas, eu acho até que ele tem mestrado, não tem doutorado, mas do ponto de vista do conhecimento, era um ministro mais acanhado, mas do ponto de vista da capacidade de ação e de se colocar, foi quem segurou a justiça, a democracia brasileira na unha. Então, assim, a gente tem que esperar essa corte se reorganizar. Eu fico com dois corações. Eu entendo a tua manifestação, Atushi, e acho que você tem razão, não se pode emparedar o presidente com isso, mas eu também não gostaria que o presidente Lula deixasse o STF, deixasse como legado, né, um STF totalmente branco, masculino e heterossexual, com todas as discussões sobre representatividade que a gente está vendo. Eu não sei como é que o presidente vai sair dessa encalacrada. Não, essa é uma posição absolutamente legítima. A Marisa pergunta assim, mas é assim em outros países civilizados, juízes reféns da opinião pública, da mídia? Uma vez eu li, e eu vou pedir inclusive uma entrevista com o Pedro Serrano para falar sobre isso, que na Alemanha, juiz de processo criminal, você não fica nem sabendo o nome. Os nomes dos juízes não são divulgados para a proteção da sociedade. A Alemanha passou pelo nazismo, o Brasil passou também pelo nazismo recentemente, né? E houve um amadurecimento em razão disso. Também ouvi dizer que em outros países, acho que foi a França, que, por exemplo, réu de processo penal não tem identidade divulgada, porque é um réu. Né? Um réu é uma pessoa cuja culpa não foi provada ainda. Então, aqui no Brasil já é uma farra. Está denunciado, é isso, é aquilo. Quer dizer, a mídia estimula o punitivismo. Né? A mídia sempre estimulou o punitivismo nos programas tipo da Atena, coisas desse tipo, tal, prende, esfola, arrebenta, tal. E na Lava Jato resolveu fazer isso com, vamos dizer assim, um andar de cima, para divertir o povão. Sempre foi uma coisa assim, né? Uma vez eu estava em Londres, né? Aí descobri que estava num lugar onde eles cortavam as cabeças, e aquilo lá reunia
multidões, né, para ver as decapitações na época da monarquia. As pessoas adoravam ver sangue. Então é um pouco isso, quer dizer, né, uma pessoa poderosa se ferrando, né, isso anima um pouco a plateia também. Um pouco isso, né? Existem modelos de justiça, tá, Marisa, no mundo. Eu não sou especialista nisso, mas conheço alguns. Quer dizer, existem os países nórdicos, por exemplo, onde os juízes não têm nenhuma vantagem frente ao restante da população, inclusive andam de metrô, não tem carro à sua disposição, o seu salário é a média do salário das pessoas normais, né? E existem países em que você tem um judiciário que emana da ideia de superioridade de conhecimento, superioridade ética, superioridade que eu chamo de modelo nobiliárquico, né? Você tem isso no Brasil, você tem isso na França, você tem isso em alguns lugares. No Brasil é assim, quer dizer, nós achamos que a justiça boa é a justiça do juiz intocável, o juiz que não pode ser não pode sofrer nenhuma pressão social, tem todas as suas questões materiais atendidas, tem toda a proteção à sua volta. O fato é que a gente vê que a prestação jurisdicional desse modelo não é melhor que a dos modelos anteriores, né? Você vai olhar como é que funciona o judiciário nos países nórdicos, a prestação jurisdicional é mais ou menos um pouco melhor, um pouco pior que a nossa, não muda muito, né? Então, a gente deveria repensar um pouco essa questão de modelo. Agora, sempre existiu a proteção à figura do réu e à figura do julgador. E no Brasil sempre se utilizou isso, as elites sempre se utilizaram da remoção dessas proteções para jogar as populações mais pobres, literalmente, desnudas na frente da sociedade. Era esse o objetivo das decapitações públicas, de cortar as cabeças, de você enforcar pessoas, é trazer aquelas pessoas, reforçar o poder simbólico da punição do Estado e demonstrar a diferença que existia entre os estamentos sociais. O judiciário brasileiro, ele bebe dessa fonte do século XVII e XVIII. Os nossos juízes são nobres, modernos, né? Nobres no sentido que vivem em outro mundo, com outras situações, e a justiça faz questão de confundir transparência com exposição para aumentar o poder simbólico da violência com que ela trata, especialmente as camadas mais baixas. Isso tudo tem que ser repensado. Exatamente. Transparência não é exposição, como você falou. Mudando aí totalmente de assunto, Arthur, e o governo Lula, como é que você está vendo os resultados aí? Crescimento, desemprego em baixa, Lula avançando, vem o 7 de setembro, alguma preocupação sua com o 7 de setembro, reforma ministerial, o que você gostaria de pontuar nessa nossa conversa? Eu queria lembrar uma coisa para as pessoas que eu acho que é importante. A discussão da última semana, da semana passada, era por que o Brasil cresce. Mercado, né, surpreso com o crescimento, outros grupos surpresos, ninguém entendendo. Então vamos falar sério, Atucha, assim. O Brasil cresce por causa do investimento público. Né? Nós estamos com mais de 70 bilhões de reais em déficit. O que é o déficit? O déficit é o quanto o governo gastou a mais do que ele arrecadou, e as pessoas têm que entender que o déficit do governo é exatamente o lucro da iniciativa privada. As duas coisas são unidas, e, portanto, para você induzir demanda em momentos em que o mercado não está nesse processo de indução, a economia não está aquecida, é o gasto do governo que faz crescer. Então não tem mistério. Quem fez o Brasil crescer? Quem fez o Brasil crescer são os programas sociais do presidente Lula, foi o aumento do salário mínimo, foi efetivamente as obras do PAC, os investimentos que estão sendo colocados, é o aumento do salário sobre o executivo federal, por exemplo. Tudo isso gera demanda. Então, o Estado, algumas pessoas do mercado precisam parar e estudar, sabe? Às vezes eu fico indignado, a gente fica dando a trela para operador de bolsa de mercado, gente que trabalha com ação e não vai estudar a economia de forma correta. Então tem que parar com essa situação. O Brasil cresceu por causa do déficit público que foi estabelecido. Gastar faz o país crescer. É isso que tem que acontecer. E aí o meu medo, Tuxa, é que é o seguinte: tudo isso que foi feito nesses primeiros meses, a responsabilidade pelo atual bom momento da economia brasileira, acaba em janeiro. Porque janeiro entra em pauta o arcabouço fiscal, e o arcabouço fiscal não permite mais gastos do governo. Então, é importante que as pessoas percebam que, até agora, o presidente tem colocado a sua forma de governar em prática. A partir de 2024, o presidente está confiando em que a forma que o Haddad imagina vai dar certo, e eu tenho dúvidas disso. Eu tenho muita dúvida de que a elite brasileira efetivamente vai investir no Brasil. Acho que o que foi usado até agora para justificar o sucesso brasileiro não vai acontecer em 2024, e acho que o presidente vai ter problemas ali.
Na verdade, o arcabouço fiscal só vai permitir gastos maiores se houver ganhos de arrecadação. E só haverá ganhos de arrecadação se houver avanço aí na tal bola que está com o Congresso, como disse o Fernando Haddad. O Arthur Lira vai ajudar, Horta? Ele merece os cargos aí da reforma ministerial? Ele vai entregar a tributação dos super ricos ou não? Acho que não, Atush, acho que não. Acho que nós vamos ter mais uma rodada das famosas leis ineficazes no Brasil, né? E no Brasil a gente taxa grandes fortunas há muito tempo, de uma forma em que as grandes fortunas sempre encontram uma forma de não serem taxadas. Ou seja, nós fazemos isso de forma errada, nós deixamos brechas para que eles continuem se mantendo sem taxação. E acho que vai acontecer exatamente isso. O Lira deve dar uma enrolada em todo mundo, mexer na estrutura da lei e arrumar uma forma de que fique parecendo que foram taxados, mas em realidade, ao longo do tempo, nós vamos ver que isso não vai acontecer. Eu tenho muita dúvida de que efetivamente Arthur Lira seja qualquer tipo de ator com o qual nós possamos contar. A minha postura é muito diferente da postura de alguns negociadores do presidente Lula, né? Mas tomara que eu esteja errado. A questão é que, veja só que coisa interessante, o Centrão, Atush, que não é do nosso governo... Deixa eu só rir um pouquinho aqui, porque a Maria Pátria Amada está dizendo, se o Brasil está crescendo, por que as empresas estão falindo? As empresas não estão falindo, não. Desculpa, as empresas estão prosperando no Brasil. Não, algumas é que saiu uma notícia... dificuldades conjunturais. Não é verdade que as empresas estão... Você pode ter em alguns setores algumas dificuldades, mas não é fato que as empresas brasileiras estejam falindo. Diga, Horta. É que saiu uma notícia dizendo que nós tínhamos perdido 400 mil empresas no último ano. Essa notícia foi desmentida pelo MIDIC, pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Parece que os dados não são esses. De qualquer forma, ainda que você tenha um número de empresas desse tamanho, esse dado não é por si só significativo. Nós temos que ver que empresas, em que momento, em que local, que tamanho, qual é o número de empregados, porque nesse termo empresa vai também as empresas individuais, né, que a gente tem hoje. Então, você tem esse jogo. Então, assim, tudo isso são informações que a gente precisa também dar conta de trabalhar um pouco melhor do que isso. Mas eu ia te dizendo, Atush, olha que coisa interessante, o Centrão, que não é do nosso governo, já está trabalhando com uma possibilidade muito realista de nós não termos superávit. O Centrão já está dizendo, não é possível superávit, como o Haddad disse que ia acontecer nesse primeiro ano. Nós temos que trabalhar com uma meta um pouco mais realista. E já está trabalhando, até onde eu sei, para tentar evitar aquelas cláusulas mais draconianas do arcabouço fiscal, caso nós tenhamos déficit nesse primeiro ano. Porque o arcabouço fiscal ele é desenhado de uma forma muito draconiana. Se nós tivermos déficit, o nível de investimento do Estado vai lá para baixo. E se isso acontecer por 2 anos seguidos, Nossa Senhora do Céu, eles pelam o ministro da Economia. Então, o próprio Centrão já está tentando organizar uma forma de que isso não venha a afetar efetivamente o governo Lula no ano que vem. E aí nós temos que entender o porquê, né? Por quê? Será que o Centrão virou amiguinho, parceiro do Lula? Ou será que as eleições municipais em 2024 também requerem um esforço mais geral de todos, né? Porque daí vai o interesse do presidente de ser visto como o presidente em que a economia vai crescendo, mas vai também o interesse daquele que está ali querendo reeleição para prefeito ou querendo se tornar prefeito, de que a população veja que é um país que está dando certo. Então, eu tenho a impressão que as eleições de 2024 vão funcionar de uma forma sinérgica que a gente não tinha pensado e vão trazer ainda mais para próximo a forma, a ideia, o jeito que o presidente Lula pensa a economia e não necessariamente o jeito que o Ministério da Economia ou do Desenvolvimento está pensando. Então, acho que muita coisa vai andar embaixo dessa ponte ainda, mas muitos agentes se movimentando. Veja só que o BNDES lançou agora um projeto para reflorestar não sei quantos 1.000 hectares na Amazônia, investimento direto. Então, veja, em vários momentos o Brasil está buscando caminhos para poder crescer além do que o arcabouço fiscal nos permite. É isso aí. Horta, o João César não chegou aqui ainda, então vamos ter mais uns minutinhos. A Daiane está aqui, deve estar chamando o João para chegar. E segurança do 7 de setembro, alguma preocupação especial? Não? Você acha que pode Brasília ter um bolsonarista? Todo cuidado é pouco? Qual que é a sua visão? O Brasília está virada em cuidados, né? Já há uma semana, 10 dias, nós já estávamos vendo os preparativos. Essa semana o governador foi chamado. Nós temos 2, 3 ou 4 planos diferentes de segurança, planos redundantes, ou seja, trabalham sobre as mesmas coisas, com grupos diferentes,
para tentar dar conta exatamente dos 3 problemas que nós temos, né? Porque nós temos o problema do 7 de setembro, obviamente, dos bolsonaristas mais radicais ali, que podem tentar alguma coisa, na medida em que a quantidade de violência colocada no tecido social foi muito grande. Mas nós temos também os bolsonaristas infiltrados nas forças de segurança, que foi o que permitiu o 8 de janeiro, né? Então, esse é um segundo problema, porque o 8 de janeiro nós estamos vendo, na medida que os depoimentos aparecem, muitas vezes nós tivemos militar confiando em militar, policial confiando em policial, político confiando em policial, e aí você ia chegar na conclusão que aquelas figuras que estavam ali sendo alvo de confiança eram, na realidade, bolsonaristas e permitiram a coisa acontecer. Então, como você não fez um trabalho de retirada dessas figuras, essas figuras ainda estão dentro das estruturas e podem comprometer efetivamente a segurança do 7 de setembro. Então, se criam situações redundantes, quer dizer, se coloca 2, 3, 4 equipes para cuidar das mesmas coisas para evitar esse enorme problema que é o bolsonarismo enfiado nas instituições de segurança no Brasil. E o terceiro grande problema é exatamente a movimentação aberta de alguns políticos bolsonaristas, especialmente aí os filhos do presidente, que vamos dizer assim, na sua comunicação pública estão defendendo fique em casa, não vá para o 7 de setembro, mas o que circula nas redes bolsonaristas é muito mais assustador, viu, Atush? O que circula nas redes bolsonaristas é, sim, incitação a atos violentos pontuais, atos que sejam realizados de forma grandiosa, né, estruturas que podem estar sendo movimentadas aí para efetivamente dar conta de responder ao sucesso desses primeiros 8, 9 meses do presidente Lula, porque a verdade é que tanto Lira, quanto Campos Neto, quanto o próprio Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, essa galera toda, eles esperavam que mais ou menos em setembro o governo Lula já estivesse nas cordas. Uma taxa de juros do tamanho que estava e toda a estrutura política controlada efetivamente por Lira e Valdemar da Costa Neto, a ideia era que o Lula fracassasse. Ninguém esperava que o governo tivesse com essa aprovação nesse momento e a economia crescendo. Daí, isso acaba sendo mais uma das questões que nos leva a imaginar que sim, no 7 de setembro nós poderemos ter algum tipo, infelizmente, de violência e é preciso tomar cuidado. Horta, muito obrigado. Vamos seguir agora com o Daiane e o João César. Forte abraço para você. Até. Valeu.